2. Amor ao estudo. Uma das principais regras no judaísmo é o amor ao estudo. É uma das regras mais importantes que tem no judaísmo. Isso é muito interessante porque mostra uma ideia que é utilizada em vários setores da sociedade. Exemplo seria os grau primário do ensino fundamental até chegar no ensino médio, a ideia de começar por uma parte mais fácil até chegar em áreas mais complexas. No judaísmo também eles são muito apegados com Torá. Os judeus também são ensinados a amar o estudo. Amor às ciências gerais, ciência, filosofia, letras, psicologia, matemática, física, química, idiomas, absorvendo esse conteúdo de forma autônoma, sentado na cadeira e abrindo o livro. É verdade de uma forma geral. O conhecimento ele é útil, até mesmo após algumas pessoas que alcançaram a riqueza, a prosperidade sem uma grande base de estudo. Mas vemos que após a chegada desta grande prosperidade, eles abriram o entendimento para estudar. E há diversas formas de estudar. A mais proeminente é aquela onde os sábios vinham e orientavam os reis, aqueles que estavam em iminência, transmitindo assim um conhecimento oral para o neófito. Isso é muito interessante porque desde os tempos antigos tinham pessoas que eram chamadas de sábios, pessoas que tinham uma erudição, e ele serviu diretamente aos reis, ou aqueles que estavam em governo. Interessante que José, ele era um jovem que tinha uma sabedoria em uma área específica, e ele foi visto pelos governadores, a qual enxergaram um dom, uma excelência divina em sua vida. O mesmo foi usado para ser colocado como um governador para administrar a organização. Os judeus têm um hábito de estudar no mínimo 2 horas por dia. Isso é muito interessante. As pesquisas mundiais, os indianos, é um povo que se dedica muito à leitura, ou estudo também. Verdade é que o estudo ele permite a pessoa ter uma ideia geral, ou ter mais possibilidades em diversas questões ou situações. Outras questões também observadas são que os judeus foram perseguidos por centenas de anos, e por isso aprender o que podem arrancar as suas terras, propriedades, mas não o que está em sua cabeça. Deixa uma frase que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Os judeus carregavam isso à risca pelo que vemos, porque eles têm a mentalidade que as coisas materiais, elas podem sair de suas vidas, mas a mentalidade que eles têm é que o conhecimento, a sabedoria adquirida através do estudo e a dedicação não podem ser arrancadas das suas vidas. Isso é muito interessante, porque quando Israel viveu no Egito, aconteceu algo que o povo não sabia construir, não sabia ter, ou até mesmo entendimento sobre engenharia. As demais áreas, depois de milhares de anos, foi necessário contratar pessoas de outros países para ajudar os reis daquela época a construir os seus palácios. Aquele povo estava muitos anos sem acessar o conhecimento, ou aqueles que escravizavam trancavam as fontes de estudo e de conhecimento. Os judeus estão falando aqui também, para as pessoas que estão estudando também, esse material, algo muito importante na vida. Às vezes olhamos para o material e achamos algo muito incrível, mas os judeus estão mencionando aqui, deixando bem claro, que a sua maior riqueza não é o material a qual eles têm, a sua maior riqueza é o conhecimento. O judeu e a sua relação com o sucesso é muito boa. As suas crenças não são limitantes. Os seus filhos aprendem desde cedo os conceitos do sucesso. Por eles priorizarem também a educação, o futuro colabora com esse empreendimento. Crianças que têm pai que é destravado. Certamente as crianças aprendem os conceitos. Há uma necessidade muito grande de entendermos um pouco a questão da mentalidade, porque os judeus eles cuidam da mentalidade deles e das suas crenças, e quando há bloqueios se observamos nos comportamentos é ali que mora os conflitos. Crença que os judeus carregam o culto. A educação são muito forte. As suas comunidades estão cheias de pessoas intelectuais, pessoas que têm bastante informação. Isso de uma certa forma ajuda a fortalecer muito a cultura do incentivo à inovação e transformação. Interessante também que os judeus, eles são inventores colaboradores de vários projetos em volta do mundo. A cultura que é implantada desde cedo na mentalidade dos judeus, para eles não tem medo de criar, inovar, transformar, precisamos seguir a mesma visão.
Se quisermos se destacar e trazer algo novo, é muito importante, porque a crença ela já vem sendo criada com esse povo judeu. 3. Sócio de Deus. A Torá. Ver o homem como criador à imagem e semelhança de Deus. O judaísmo acredita que Deus é o criador de tudo. O homem é criador no mundo também. Paramos para imaginar diversas criações desenvolvidas pelo homem que tem transformado o mundo, o poder de criar, o poder de trazer a criação à existência. Incrível e fascinante é esse desenvolvimento. O judaísmo vê o homem como um parceiro de Deus no ato da criação. O livro dos Pentateucos menciona que tudo foi criado durante um período de 6 dias. Mas se pararmos para pensar bem, o que o homem pode criar durante esses 6 dias? Se aplicarmos a nossa atenção e todo o conhecimento que temos no dia de hoje, você que está lendo esse livro, o que você teria vontade de criar? Qual o tipo de empresa você queria criar? Qual ideia você gostaria de desenvolver e lançar ela no mundo? Dentro dessa reflexão, temos diversas ideias que poderiam ser bem trabalhadas e desenvolvidas durante essa leitura educacional e desenvolvimento pessoal e profissional. Em 6 dias, o desafio você era criar algo. A seguir uma nova jornada diferente completamente daquilo que você possa estar praticando ou vivendo, te desafiamos a abrir uma empresa durante 6 dias. Desafio de criar um negócio novo, eficaz lançar no mercado. A ideia de desenvolver uma ideia educacional ou profissional, seja no setor que for. Desenvolva a ideia durante esses 6 dias e você vai observar que ainda vai requerer muito trabalho após os 6 dias. Mas aí que mora a ideia de inovar. Os judeus têm um senso de vontade de desenvolver, de criar muito grande, e isso é muito bom. O homem deve aperfeiçoar as coisas que já existem por meio do domínio dos recursos materiais, do trabalho e da inovação. Outra regra que os judeus amam aperfeiçoar é trabalhar para aperfeiçoar a melhora de uma determinada área ou ideia. Isso é muito bom porque dá um senso de proatividade e de trabalho. Passamos a visualizar e entender que há uma necessidade muito grande de trabalhar e de criar e desenvolver ideias novas dentro de diversos setores a qual vivemos. O trabalho, a atividade criativa da inovação são caminhos pelos quais a imagem divina é expressa. Essa ideia é bem interessante porque, através da arte e da cultura, podemos fazer diversas ideias ou expressar aquilo que temos desenvolvido ou crescido ao longo do tempo. Interessante também porque a expressão das ideias e das informações podem trazer expansão de consciência e gerar mais criatividade e desenvolvimento a nível mundial. Um trabalho em inovação tem andado junto por longos anos, e temos a ideia que precisamos ainda expressar muito a nossa arte, a nossa cultura, compartilhar o nosso conhecimento ao mundo. A necessidade de expressar precisa de dedicação e trabalho e perseverança dentro das atividades é muito interessante, porque precisamos amplamente desenvolver a ideia ou a mentalidade a qual for necessária dependendo dos ambientes em que estamos trabalhando. A ideia de que precisamos expressar mais e para ver uma maior atividade é necessário maior intensidade e vontade de trabalhar. Por isso, desde criança, o judeu é ensinado que não deve reproduzir, mas sim inventar. Essa ideia é muito fantástica, porque não o tempo atual, a réplica, a força de repetir as ideias tem sido muito grande no século XXI. Precisamos inventar ou ter a necessidade de ser estimulado a trabalhar mais do que o necessário para desenvolver algo novo. Independente do setor onde estamos trabalhando, precisamos desenvolver ideias novas e trazer mais criatividade dentro dos setores. Precisamos trabalhar a ideia de inventar coisas novas. E o judeu tem sido um instrumento e destacado em volta do mundo por querer reproduzir algo a mais do que já tem. Isso leva em consideração em diversos setores socioeconômicos do mundo. Estamos um tempo onde o marketing contrata pessoas que têm uma ideia nova. As empresas, os negócios valorizam pessoas com uma criatividade fora do comum. Pessoas que foram à bolha, quebram a matrix, são utilizadas para revolucionar o mundo, ou até o mundo das ideias e da inovação, Bitcoin.
Uma moeda virtual que trouxe uma ideia que podemos ir muito mais além do que foi nos dado em todas as eras. As crianças são ensinadas a olhar para sempre com uma ponta de desconfiança. Aquilo em que todos acreditam, a ideia dos judeus, são boas e gerar uma maior perspicácia em tudo na vida. A ideia te dar uma ponta de crédito, a ideia ou projetos que todos desmerecem. Na verdade, a visão que essas informações está querendo trazer é que os judeus utilizam a desconfiança para ampliar a sua base de conhecimento e gerar coisas novas em diversos setores da sociedade. Principalmente, os judeus têm se destacado em várias tecnologias sendo criadas por eles. Precisamos até mesmo olhar e dar mais ênfase a essas ideias, porque os judeus com essa mentalidade conseguiram explorar setores antes não explorados em volta do mundo. Não é à toa que desde 1901, o Prêmio Nobel foi conferido a mais de 140 judeus. Os judeus